Então, mais uma vez, bom dia a todos. Essa aula agora está sendo gravada a partir de agora e ficará disponível para todos os estudantes do primeiro ano do EREM Amauri de Medeiros, tá? Do turno da manhã, né? Primeiro ano A, B, C e D, tá? Compartilhar a tela com vocês e a partir daí a gente vai revisar a aula anterior e vamos iniciar a aula desta semana, tá? Eu acredito que a tela que eu acabei de compartilhar você agora, não é isso? Todo mundo aí está vendo a tela compartilhada? Vamos lá. Então, na aula de ontem, a gente estava na aula de número 5, a gente falou aí sobre os tipos de células, né? Falamos das células procariontes, que se caracteriza essencialmente por ser uma célula mais simples e não ter um núcleo celular, protegendo o seu DNA. E as células eucariontes, que já são células mais complexas, com mais organelas, com mais estruturas membranosas, né? E com um núcleo celular protegendo o DNA. A gente também falou aí dos tipos de reprodução, né? Reprodução assexuada e sexuada. Né? Falamos também dos tipos de reprodução sexual, né? Que é a autofecundação e fecundação cruzada. E falamos disso porque o assunto da aula de hoje, que fala sobre hereditariedade e seleção natural, né? Como um panorama geral. Essa aula de hoje, ela vai depender justamente de como se deu o tipo de reprodução. Justamente para que a gente possa ter mais variabilidade genética, mais hereditariedade e mais seleção natural, tá? Falamos também da questão do metabolismo, a gente também comentou um pouco sobre o metabolismo. Então, essa foi a aula de número 5. Na aula de hoje, o principal assunto é hereditariedade e seleção natural, pelo menos os tópicos, a forma como a gente vai chamar, né? A gente já vem falando de maneira superficial de uma coisa chamada DNA, né? Ácido desoxirribonucleico. A gente já vem falando dele. E o DNA, ele é representado por essa figura, tá? Essa figura, ela representa duas fitas, né? Uma fita em azul, uma fita em vermelho. O DNA não tem um lado azul e um lado vermelho, tá? Isso é só uma representação. E essa dupla fita, ela está conectada. No caso do ser humano, dos animais de maneira geral, em quem faz fecundação cruzada, para ser mais específico, cada uma dessas fitas vai se relacionar com um dos pais, tá? Então, uma fita que vem do pai, a outra vem da mãe. Qual é do pai, qual é da mãe, não tem a menor importância aí. O fato é que o DNA ele é constituído por duas metades, tá? E uma metade vem de um indivíduo e a outra metade vem do outro indivíduo quando a gente está falando de uma fecundação cruzada, ou seja, um tipo de reprodução que exige dois pais, vamos dizer assim, né? Quando a gente tem uma reprodução do tipo assexuada ou uma autofecundação, esse tipo de variabilidade genética não existe, ou seja, os dois lados do DNA vêm exatamente do mesmo indivíduo que está gerando aquele ser. Numa aula mais para frente, a gente vai entrar em detalhes para entender o que é o DNA, tá? A gente vai ver que o DNA ele é composto por três estruturas, né? Um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Não entendi? Ele é o ácido ribonucleico. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ácido ribonucleico é o RNA. Deixa eu mostrar para você como é que é a estrutura geral de um RNA. A gente está falando do DNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico. Eu vou botar uma imagem que mostra os dois, um do lado do outro, para você poder comparar. Tá? Não é o objetivo da aula de hoje, essa vai ser uma aula mais para frente, mas só para você se situar. Deixa eu ver se essa imagem aparece. Essa não ficou legal. Deixa eu ver uma com a outra. Pronto. Olha aí, ó. À esquerda a gente tem um DNA. Tá vendo aí as duas fitas sendo interligadas uma na outra e formando aí uma espiral. Do lado direito é que a gente tem um RNA, é uma fita única. Tá? Então, elas são estruturas diferentes. E não é só essa a diferença, né? As bases nitrogenadas, uma das bases nitrogenadas, duas para ser mais exato, né? São diferentes entre elas.
E o açúcar que compõe essa estrutura também é diferente. Mas nada disso é tema da aula de hoje. A gente vai falar disso mais para frente. O que é que você precisa saber? O que vocês precisam saber? Sempre que houver uma reprodução entre um gênero masculino e um gênero feminino, né? O que a gente vai ver é sempre metade do DNA daquele filhote vindo do pai e a outra metade vindo da mãe, tá? E eles vão se combinar e aí vai formar, vai dar as características do filho, tá? A gente vai abordar sempre fazendo comparação mais com humanos, por uma razão muito lógica. A gente lida muito mais com humanos no nosso dia a dia, a gente presta muito mais atenção nos humanos do que nas outras espécies que estão ao nosso redor, nas plantas, nos animais, né? Então, é muito mais fácil vocês confundirem um cachorro com o outro do que uma pessoa com outra, né? Porque normalmente a gente presta mais atenção nas pessoas, pelo menos na teoria, né? Então, o que acontece? O que é hereditariedade, né? Vamos definir hereditariedade primeiro, de maneira geral, para daí a gente começar a discorrer sobre ela, falar um pouco mais sobre ela. Então, o que é essa tal hereditariedade, que é um dos pontos chaves da aula de hoje? Então, hereditariedade é a capacidade que um ser vivo tem de passar para seus descendentes, como é que a gente chama no dia a dia isso? Filhotes, né? Para os seus filhos ou filhotes, né? Descendentes, parte ou toda, né? Das suas características, tá? Eu falo parte porque se for uma reprodução que exija 2 indivíduos, né? O macho e a fêmea, então apenas metade das características do pai vai ser passado para o filho. Metade das características da mãe vai ser passada para o filho, né? Então, por isso parte. Mas se uma reprodução, por exemplo, bipartição, que é o que acontece quando uma bactéria se multiplica, se reproduz, aí não é uma parte das características, né? São todas essas características. O DNA é exatamente o mesmo. Quer dizer, exatamente não, mas praticamente o mesmo. Porque pelo menos a tentativa da bactéria é sempre fazer uma cópia do seu DNA exatamente igual para formar os seus filhotes. Claro que nesse processo acontecem algumas falhas, acontecem alguns erros, e aí pode dar uma pequena diferença. Eu compararia e faria uma comparação no seguinte, né? Imagina alguém desenhando, uma pessoa muito talentosa, fazendo um desenho extremamente complexo, né? Agora imagine essa mesma pessoa fazendo o mesmo desenho mais uma vez. Por mais que seja a mesma pessoa com a mesma habilidade de desenhar, o desenho não vai ficar exatamente igual. Sempre dá uma pequena diferença. Mas se for Aquiles tentando fazer o mesmo desenho, pode ter certeza que o resultado vai ser muito diferente, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quando uma bactéria, por exemplo, se reproduz, né, multiplicando-se, fazendo uma cópia igual a ela, mesmo ela tentando fazer essa cópia, tentando produzir o mesmo DNA, normalmente não fica exatamente igual. Fica muito parecido, absurdamente parecido. Eu diria 99,9999%, mas é normal que dê uma pequena diferençazinha, tá? Mas então o que é hereditariedade? Hereditariedade é isso, é você passar do pai para os filhos alguma coisa, né? Então, por exemplo, receber uma herança, né? Então, os seus pais, eles são donos de uma casa, quando eles falecem, é natural que eles passem essa herança para os seus filhos, né? Eles deem para os seus filhos aquilo que era dele. Na biologia, a hereditariedade é a capacidade que os pais têm de passar características para os filhos. Então, por exemplo, pode até acontecer, mas não é o normal, tá? Não é o mais comum. Em situações bem específicas, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, vocês vão estudar isso melhor no terceiro ano, com o professor Resch, pode acontecer, mas não é o comum. Então, por exemplo, um pai que tem um sangue A, né, um sangue A positivo, que casou com uma mãe, né, teve um filho com uma mãe cujo sangue é B positivo, não é normal que o sangue desse filho seja O, por exemplo. Né? Se o do pai é A, da mãe é B, não é normal que seja O. Pode ser que o filho tenha sangue A, pode ser que seja um sangue do tipo B, pode ser que seja AB, né? Pode até ser que seja O, mas não é o mais comum. O fato é que resta, né, tem uma singularidade aí, né? O sangue dos filhos tendem a ser semelhante ao sangue
dos pais. Eu poderia falar também da cor dos olhos, da cor da pele, da altura, da tendência a ser mais gordo ou mais magro, ou mais musculoso. Eu poderia falar da fibra do cabelo, de ser um cabelo mais liso, ser um cabelo crespo. Eu poderia falar de inúmeras características que podem ser olhados do ponto de vista externo, exteriores, tá? Mas a gente também não pode esquecer as características que não são externas. Por exemplo, a tendência a desenvolver diabetes, pressão alta, a ter um problema nos rins, a ser resistente a um determinado tipo de câncer, ou a ter facilidade para desenvolver esse tipo. Tudo isso são características não exclusivas do DNA, né? Mas que estão extremamente relacionados ao DNA. Então, não é normal, não é natural que uma pessoa de pele, um casal de pele negra tenha um filho de pele branca, nem o contrário. Pode acontecer? Pode acontecer em situações raras, né? Mas não é o normal. Por quê? Porque essas são características, né, sejam elas exteriores ou interiores, que estão relacionadas ao DNA. Né? E aí essas características vão sendo passadas de pai para filhos. Também é preciso ter muito claro na cabeça de vocês, eu sei que vocês já têm isso, né, de que os filhos, melhor dizendo, não são exatamente igual aos pais. Né? Então, não é porque eu tenho um filho que o meu filho vai nascer exatamente com as mesmas características, o mesmo rosto, os mesmos olhos, a mesma pele, a mesma cor, o mesmo cabelo, a mesma tendência a ter diabetes, não. Então, não é exatamente igual. Eu não estou produzindo um clone, eu estou produzindo um filho. Então, o fato de ser filho quer dizer que guarda alguns traços que são meus, mas não todos esses traços. Pode acontecer isso aí, Richard, que você falou. Acontece mais do que o normal, inclusive, né? Mais do que muita gente observa, né? E aí, isso não quebra a hereditariedade. A hereditariedade continua acontecendo, é só que aquele que a gente espera que seja o pai ou a mãe, de fato não é. E aí, nesse caso, obviamente, as características vão ser diferentes do esperado, tá? Então, hereditariedade é isso, né? Toda vez que vai ter uma reprodução, é necessário que o DNA dos pais gere um DNA para o filho. E esse DNA para o filho pode ser a cópia integral do DNA do pai, né? Quando a reprodução ela é por autofecundação ou de forma assexuada, né? Ou seja, feita pelo mesmo ser, ou ela vai ser parcialmente igual quando a gente estiver falando aí de uma reprodução sexuada com dois pais, né? Aí metade do DNA vai vir do pai e metade vai vir da mãe. A composição só pode ser essa, metade e metade, tá? Não pode ser 60% de um, 40% do outro, de maneira nenhuma. Mesmo naqueles casos em que se diz assim, Aquiles, eu conheço fulano e fulano ele é a cara do pai, ou ele é a cara da mãe. Não tem nada a ver com... fulano é igualzinho ao pai, não tem nada a ver com a mãe. Ele não é 100% o DNA do pai, ou 90% DNA do pai, não, ele é 50%. Pode ser que a parte exterior, né, do exterior dele, a parte do pai, a parte exterior da fisionomia, pareça-se mais com o pai. Pode ser. Mas talvez, e é provável isso, as características interiores, ou seja, que a gente não pode ver, a questão sanguínea, a tendência a desenvolver uma doença ou a não desenvolver uma doença, por exemplo, pode parecer mais com a mãe. Né? O fato é que se a gente analisar o DNA como um todo, a gente vai ver que metade das características do filho é do pai e metade é da mãe. Boa pergunta, Júlia. Essa questão do cálculo de probabilidade genética, a gente pode até comentar isso algum dia, né? Mas não é o objeto da nossa aula. A gente lembra que a gente está tendo um panorama geral sobre a vida e o que a biologia estuda, né? O assunto de genética é um assunto do terceiro ano. Por isso que eu mencionei lá que vocês vão ver com um outro professor, com o professor Regis, que é o professor do terceiro ano. Ele é quem vai ensinar a questão da probabilidade genética, né? Eventualmente, até no terceiro ano, vocês também serão meus alunos no terceiro ano, né? Eventualmente, a gente pode também discutir um pouco sobre isso quando estivermos lá, tá? Mas, efetivamente, isso vai ser ensinado pelo professor Regis, porque é o objetivo do terceiro ano, não é o nosso objetivo aqui agora. Tá bom? Então, onde é que entra, então, aí a variabilidade genética? Onde é que entra aí a questão da variabilidade genética, que é o nosso próximo tópico? Bom, tendo em vista que
na reprodução, parte do DNA vem do pai, parte vem da mãe, a gente então vai dar de cara com essa ideia aí, né? O que é a variabilidade genética? Eu já acabei de dizer para vocês. Quando você gera um filho, como metade do DNA dele é igual ao do pai, metade é igual ao da mãe, eu tenho um filho que tem um DNA novo, que nem é igual ao do pai, nem é totalmente igual ao da mãe. Nem é totalmente diferente, nem é totalmente igual. Então, ele tem características novas e vão ter novas habilidades, tá? Então, o que é a variabilidade genética, né? É uma consequência direta do processo de reprodução. Então, sempre que o indivíduo vai se reproduzir, vai gerar descendentes, necessariamente os descendentes são diferentes dos pais. Pode ser muito diferente, né? Ou pode ser um pouquinho, quase nada diferente. Quando é que ele é muito diferente? Quando é mais de um pai que dá origem a ele, né? Quando são dois pais, um pai e uma mãe, dando origem a ele. Então, metade do DNA é igual, a outra metade é diferente. Essa é a forma que é mais diferente possível. A forma que é mais parecida é quando é um único ser gerando o filhote. É o caso, por exemplo, das bactérias, é o caso das reproduções assexuadas das plantas. Nesse caso específico, o DNA deveria ser igual, mas aí pelo erro da reprodução, né? Pela reprodução não ser 100% fiel, como foi o caso do exemplo lá do desenho que eu citei para vocês, você acaba gerando um filhote que é ligeiramente diferente. O fato é que, em qualquer das situações, eu gero um filhote com um DNA diferente do DNA do pai ou dos pais, tá? Então, variabilidade genética é uma consequência direta do processo de reprodução e gera um filhote vou chamar de filho, né? Que gera um filho com DNA diferente do de seu, botar o S entre aspas aí, né? Pai, e o S entre aspas também. Do seu ou de seus pais, tá? E aí isso gera uma consequência, tá? Essa consequência é o que a gente chama de seleção natural, tá certo? Então, o que é a seleção natural? Vocês certamente já ouviram falar aí alguém dizendo assim, Charles Darwin, um evolucionista muito famoso, diz que o homem veio do macaco. Alguém já ouviu essa expressão aí? Sim. Já ouviram, né? Se eu dissesse para vocês que Charles Darwin nunca disse isso, já pensou? Tudo que a gente ouve a vida inteira, fora da escola, infelizmente, dentro da escola também, infelizmente, tem professor de biologia que também diz isso, tá errado, tá? Essa afirmação é falsa. Eu não estou dizendo que a ideia está errada, eu estou dizendo que eu não vou entrar nesse método de dizer se a ideia está certa ou se está errada, eu estou dizendo que Charles Darwin, ele nunca disse, olha, o homem veio do macaco. O que ele propôs foi a teoria da seleção natural. Lembra da aula que eu falei para vocês de teoria e lei? Teoria é algo que provavelmente está certo, mas eu não tenho certeza absoluta. E lei é algo que com certeza está certo, porque já está mais do que provado em função dos muitos experimentos. Então, veja que o que Charles Darwin propôs. Ele propôs uma teoria da evolução. É uma proposta para explicar a evolução que, baseado nos indícios, no conhecimento científico que a gente tem hoje e que ele já tinha na época, são bem fortes para dizer que é provável que esteja certo. Mas ele não pode bater o martelo e dizer, com certeza é isso. Então, mas o fato isso é fato, por A mais B, que Charles Darwin nunca disse, pelo menos não de forma publicamente, de que o homem veio do macaco. E, infelizmente, essas são coisas muito comuns. Algumas pessoas colocam isso dentro de um livro e aí passa a atribuir ao cientista, né? Então, tem uma frase muito comum na química que diz assim, acho que talvez vocês já devem ter ouvido essa frase. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Talvez você já tenha ouvido essa frase. E aí essa frase, ela é atribuída a um cientista chamado Anthony Lavoisier. Tá? Anthony Lavoisier. Esse cientista, ele também nunca disse essa frase. Né? Essa frase também nunca foi dita por Anthony Lavoisier.
Mas essa frase, no caso do Lavoisier, sintetiza aí a ideia dele. E aí muita gente começa a utilizar essa frase como se fosse dele, e chega uma hora que está todo mundo achando que a frase é do cara. E não é exatamente isso. Professor, Eu estou vendo aqui a sua pergunta, Camila. Deixa eu só ler aqui novamente, tá? uhum. Se um filho pode ter uma tendência a uma determinada doença através do seu pai ou da sua mãe, porém que não veio a desenvolver, pode sim. Pode acontecer dos dois pais serem diabéticos, o pai e a mãe, o filho ter essa tendência e acabar não desenvolvendo. Porque o desenvolvimento de doenças, Camila, não depende só do DNA, depende do meio que esse indivíduo vive, né? A gente chama isso de epigenética, né? Algumas características ao nosso redor, por exemplo, a nossa alimentação, a nossa exposição a medicamentos, eles interferem nos comandos que o nosso DNA dá para o nosso corpo. Então, às vezes, o DNA não dá o comando de produzir insulina, que é a substância que vai controlar o excesso de açúcar no sangue, né? Então, o DNA não dá esse comando. Mas a alimentação que essa pessoa desenvolve na sua vida pode ajudar o DNA a corrigir esse defeito, que é não mandar produzir insulina nas quantidades adequadas, né? Então, apesar do DNA dele ter uma predisposição para desenvolver o diabetes, pode ser que, apesar disso, apesar do DNA, por outras situações, ele acabe não desenvolvendo. Vou dar um outro exemplo mais claro. Dois pais extremamente brancos geram um filho também extremamente branco e ambos, todos os três, estão sujeitos a desenvolver câncer de pele. Os pais não tiveram nenhum cuidado, levam bastante sol, desenvolvem câncer de pele. O filho, né, por alguma razão, ou até para se prevenir, sempre usa protetor solar de excelente qualidade, sempre repõe bem, evita a exposição excessiva ao sol e não desenvolve câncer. Percebe? Então, não é pelo fato dele ter o DNA não é uma sentença de morte ou uma sentença de salvação. Não é por ter aquela característica no DNA que aquilo de fato vai se desenvolver, Camila. Então, existem outras coisas que são externas que favorecem. Eu, Aquiles, posso ter um DNA que não favorece o câncer, tá? Não sei, estou só chutando. Mas eu posso vir a ter câncer. Como? Basta que eu me exponha muito ao sol, que eu me alimente de alimentos embutidos, que não tem que não gerem uma saúde muito grande para o meu corpo, e aí eu posso desenvolver câncer, mesmo o meu DNA não tendo predisposição ao câncer, tá? Claro que ter essa predisposição do DNA ajuda muito, mas ela não é definitiva, entende? Consegui responder a sua pergunta aí? Sanei a sua dúvida? Consegui sim, professor. Eu tenho uma outra dúvida. Pode fazer, pergunta. Por que são gerados esses equívocos? Eu não entendi. Por que são gerados esses equívocos? Quais equívocos especificamente? Os que o senhor estava citando antes de responder a minha pergunta. Você fala em relação a se dizer que algum cientista disse alguma coisa que ele de fato não disse. É isso? Isso. É falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Infelizmente, na hora de fazer a formação, eu atribuo isso à minha classe, tá? Aos professores. É muito comum que os professores não leiam o que a gente chama de fontes primárias, né? Então, se eu quero saber o que Lavoisier disse, o certo é eu estudar o que Lavoisier disse, né? Através dos seus livros, através dos seus artigos. Via de regra, como é que os professores são formados no mundo? Não é no Brasil só, é no mundo. No Brasil talvez seja um pouco mais grave. Eu não vou ler o que Lavoisier disse ou o que Charles Darwin disse. Eu vou ler o que alguém disse que ele disse. Sabe o telefone sem fio? Né? Ao invés de perguntar e de ouvir a frase diretamente da pessoa, eu vou ouvir o que alguém está dizendo que a pessoa disse. Então, às vezes, acontece de alguém, na tentativa de transmitir a informação, acaba colocando a sua impressão, aquilo que ele entendeu, e não aquilo que de fato disse. Tem até uma frase muito clássica utilizada por aí, né? na imprensa, nos jornais, na TV, em vários lugares, né? Que diz assim, e ela é muito verdade, tá? Eu não sou responsável por aquilo que as pessoas entendem. Eu sou responsável pelo aquilo que eu digo.
Então, ó, de fato, acontece, já deve ter acontecido na vida de vocês, se não aconteceu, vai acontecer mais vezes. Na minha, de vez em quando acontece, tá? Eu me policio muito, tento evitar isso, mas acaba acontecendo. Eu digo uma coisa e alguém entende outra, né? Isso acontece principalmente quando a gente faz uma crítica. Ó, eu acho que isso não deveria ser assim. Então, alguém, de repente, por não querer ouvir aquela crítica, aí já entende como, essa pessoa está falando isso para me agredir, para me colocar para baixo, porque ela não gosta do meu trabalho. Eu não disse nada disso. Eu só disse que aquela coisa lá não deveria ser daquele jeito, né? Então, eu acho que o principal problema, eu acredito que o principal problema seja esse, a gente não checar o que a gente chama de fontes primárias. A gente não se baseia, quando a gente vai ensinar os alunos, quando a gente vai aprender. Por exemplo, vocês não estão se baseando no que Charles Darwin disse para aprender. Eu é quem estou dizendo para vocês. Então, como é que vocês conseguem saber se o que aquilo está dizendo está certo ou não? Aí vocês têm que pesquisar nos originais, né? Quais são as publicações de Charles Darwin? O que de fato ele publicou? Vocês vão ter que ir lá correr atrás disso para poder saber se de fato aquilo que aquele está ensinando está certo ou está errado. Tá? Isso é um princípio, eu sei que vai parecer que a gente está fugindo um pouco do tema, mas não estamos não, é a mesma coisa, tá? Tem uma ideia que é retratada na Bíblia, né, do cristianismo, que o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, é bom que enquanto eu esteja aqui ensinando sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, vocês estejam com a Bíblia aberta examinando se o que eu estou ensinando a vocês de fato está certo ou não. Então, da mesma maneira, eu falo para vocês, né? Como é que vocês, estudantes, sabem que se os professores estão ensinando o que está certo? Abram os livros, né? Corram atrás dos livros, pesquisem. E quando aquilo que o professor ensinar for diferente daquilo que está nos livros, questionem. Professor, por que está diferente? E quando eu digo questionar, não é para dizer para o professor que o livro está certo e ele está errado. Pode ser que o livro esteja errado. Existem várias situações em que o autor do livro erra, né? Ele também comete erros, ele também é um ser humano, também pode errar. Cabe ao professor avaliar a situação e explicar para você, olha, está errado porque ele fala isso, mas tais outros autores falam isso e aquilo. O cara que trouxe essa ideia, né, ou seja, a fonte primária está falando assim, e aí vai poder provar para vocês quem está certo ou quem está errado. Né? Pode ser um erro do professor, pode ser um erro do livro, pode ser um erro dos dois, pode ser um erro de você que esteja lendo o livro e ouvindo o professor e achou que eles estavam falando de coisas diferentes, e na verdade estavam falando da mesma coisa, mas apenas expressando elas com palavras distintas, né? Então, como que vocês se blindam disso? Abram os livros, né? Leiam os livros, não acreditem em tudo que a gente está dizendo para vocês. Quando eu falo acreditar, é cegamente, tá? Não estou dizendo para vocês, eu agora vou duvidar de tudo que um professor me ensinar. Não estou sugerindo isso. O que eu estou sugerindo é que vocês devem, sim, confirmar, devem estar ali o tempo todo conferindo em outras fontes, seja no livro escolar de vocês, seja utilizando essa ferramenta poderosa que é a internet. E tendo alguma divergência, pergunte ao seu professor, por que tal lugar está escrito dessa maneira e o senhor está dizendo que é de uma maneira diferente? É isso mesmo? Né? Então, isso ajuda a solucionar. Beleza? Deu para esclarecer aí, Camilo? Deu sim, professor. Pronto. Então, vamos lá, vamos seguir em frente. Então, se Charles Darwin não disse que o homem veio do macaco, o que é que ele disse? Ele disse assim, olha, um ser, quando gera diferentes filhos, ele não disse com essas palavras, tá? Mas a ideia é essa. E vocês podem comprovar aí, olhando o seu dia a dia. Vamos lá. Um ser, né, ou um casal, gerando diferentes filhos, todos esses filhos vão ser diferentes entre eles. Tudo bem até aí? Imagina um cachorro, um casal de cães, produzindo aí 10 filhotes. Cada um dos filhotes vai ser ligeiramente diferente um do outro. Eles não vão ser exatamente iguais. Concorda? Tudo bem até aí? Então, se eles não são exatamente iguais, eles vão ter o que a gente está chamando de variabilidade genética. As características deles, não só na aparência, mas no DNA, são diferentes. Quando é que duas pessoas nascem exatamente iguais? Quando elas são gêmeas, e não qualquer gêmeos, né? Mas gêmeos univitelinos, né? Ou seja, formados a partir do mesmo espermatozoide e do mesmo óvulo. Mais para frente, lá pelo fim do ano, a gente vai falar sobre reprodução humana e aí a gente vai falar dessa situação específica.
Então, nesses casos, aí as pessoas são idênticas, né? Mas porque elas têm o mesmo DNA. Claro que, apesar de elas serem idênticas, Esdras, elas podem ter pequenas diferenças. Uma pode levar mais sol, porque gosta mais de praia do que a outra, isso muda um pouco a cor da pele. Uma pode cortar o cabelo mais curto do que o outro. Mas se elas fizerem tudo exatamente igual, sempre o tempo todo, se vestirem igual, se cuidarem igual, se alimentarem igual, elas vão ter exatamente a mesma aparência. Por quê? Porque elas têm exatamente o mesmo DNA. Tirando essa situação, o DNA delas é obrigatoriamente diferente e vão gerar características diferentes. Pode perguntar, Edith, pode perguntar. Eu queria saber sobre de gêmeos. Eu descobri, eu tinha visto no livro de que os gêmeos eles se reproduzem assim. Acontece gêmeos quando o mesmo embrião, quando eles se reproduzem no mesmo tempo. Tipo, quando tem dois embriões na barriga, quer dizer que são gêmeos, porque estão ao mesmo tempo. Tipo, né? Primeiro um, depois passa um tempo, depois vem outro. O embrião, quando tem dois embriões, quando eles nascem ao mesmo tempo, eles são gêmeos. Só assim que se originam os gêmeos, né? Tem dois tipos de gêmeos, Esdras. Os gêmeos univitelinos e o polivitelino, né? Pode ser dois, pode ser três, né? Quando é que ele é univitelino? Você tem um espermatozoide, um óvulo, são fecundados, o óvulo é fecundado, forma um zigoto, né? Forma um embrião, e aí no processo de multiplicação dessas células, ao invés de elas se multiplicarem e ficarem todas juntas, como acontece em qualquer bebê, elas se separam em dois, em três, em quatro, e ao fazer essa separação, cada grupo de células vai produzir um bebê que tem exatamente o mesmo DNA. Nesse caso, os gêmeos são idênticos, vão nascer com o mesmo sexo, masculino ou feminino, e com a mesma aparência, as mesmas características, tudo igual, porque o DNA é igual. A célula original foi formada pelo mesmo espermatozoide, pelo mesmo óvulo. Outra situação é quando você tem dois espermatozoides, dois óvulos, três espermatozoides, três óvulos, né? E aí, o que é que acontece? Como o espermatozoide e os óvulos são diferentes, vai dar origem a bebês que têm DNAs diferentes. Então, se eles têm DNAs diferentes, automaticamente eles não vão ter a mesma aparência. Então, essa é a diferença dos bebês univitelinos e polivitelinos. Não é, repito, o tema da aula de hoje. A gente vai entrar com mais detalhes quando a gente vai falando de reprodução. Tá? A gente ainda vai voltar a esse assunto e falar um pouco melhor sobre ele. Dito isto, o que é importante a gente ter em mente? Um casal de cães pode ser pessoas, tá? Tem 10 filhotes, todos serão diferentes uns dos outros, porque eles vão ser frutos da capacidade ou da combinação dos DNAs dos seus pais, né? Há uma discussão aí de que a partir do quinto filho, e necessariamente esse quinto ele já tem um DNA igual a um dos quatro. Eu não vou entrar nessa polêmica, tá? Não é interesse da gente, na aula de hoje, falar também sobre isso. Mas o fato é que, se eu tiver 3, 4 filhos, eu garanto a vocês que o DNA deles poderão ser totalmente diferentes uns dos outros, né? E aí, se são diferentes, vão gerar filhotes com características diferentes. Onde entra, então, a seleção natural? Vamos pensar em gafanhotos cruzando? Tá? Antes de eu definir aqui o que é seleção natural, vamos falar em gafanhotos se reproduzindo. Então, o que é que eu vou gerar a partir da reprodução de gafanhotos? Filhotes de gafanhotos. Mas imagina que agora eu não vou gerar qualquer filhote de gafanhoto. Eu vou gerar filhote de gafanhoto, né? Gafanhoto marrom e gafanhoto verde, tá? Então, tem gafanhotos que são na coloração marrom, tem gafanhoto que tem na coloração verde, tem outras colorações, inclusive, a gente não vai detalhar tanto, porque não é esse o objetivo. Então, deixa eu pegar uma foto aqui para cada uma foto para vocês, e aí vocês comparam, tá? Vamos lá. Então, aqui eu tenho uma foto de um gafanhoto verde. Gafanhoto verde aparecendo aí para vocês. E eu tenho agora um gafanhoto também na cor marrom.
pegar, deixa eu ver aqui, na cor que eu... Pronto, perfeito. Estão aí com as duas imagens já aparecendo para vocês, né? O gafanhoto verde e o gafanhoto marrom. Tudo bem até aí, né? Vocês já sabiam que tinha um gafanhoto nessas duas cores, certo? Então, o que é que acontece? Esses podem ter sido originados... Opa, peraí. Podem ter sido originados a partir dos mesmos pais. Então, o mesmo casal de gafanhotos, quando geraram seus filhotes, podem gerar gafanhotos verdes e gafanhotos marrons. O que é a seleção natural que Charles Darwin falou? Basicamente, aqui é o seguinte, olha, imagina que os dois gafanhotos, né, o marrom e o verde, são gafanhotos dos mesmos pais, que se reproduziram na mesma época, no mesmo lugar. E esses gafanhotos estão vivendo num lugar que é formado por uma grama bem verdinha. Tá? Imagina aí uma grama aí bem verdinha. O que acontece? Como tudo na cadeia alimentar, né? Todo ser vivo se alimenta de algum outro ser vivo, né? A exceção aí são os produtores, né? Os que fazem fotossíntese ou quimiossíntese, não vamos entrar nesse detalhe. Mas os animais, de maneira geral, todo animal se alimenta de outro animal. E isso é um ciclo infinito. Tá? É um ciclo infinito. Então, a gente tem seres que se alimentam de bactérias e fungos, né? A gente tem, por exemplo, é o caso de formigas, né? Formigas se alimentam de fungos, né? E aí eu tenho outros animais, como é o caso do tamanduá, por exemplo, que se alimentam de formigas, aves que se alimentam de formigas. Daí eu tenho uma onça que se alimenta de uma ave, e assim sucessivamente, até o ponto que eu chego no último animal, que quando morre, os fungos e as bactérias se alimentam dele. Então é um ciclo infinito que não termina. Então imagina aí que eu tenho esses dois gafanhotos nascendo e eu tenho um predador para esse gafanhoto. E esse predador, para ele se alimentar, ele tem que achar o gafanhoto e comer o gafanhoto. Então, por exemplo, imagina aí uma galinha que vai comer esses gafanhotos, caçando esses gafanhotos ali no meio da grama. O que vai acontecer? Se eles estão vivendo, um dos dois gafanhotos vai ser mais difícil de ser enxergado pela galinha. Ele vai estar camuflado, né? E vai ter um outro gafanhoto, o gafanhoto marrom, que a cor dele se diferencia da planta de maneira muito mais fácil. Então a galinha consegue saber com mais facilidade de onde ele está e consegue comer ele com mais facilidade. Aí eu pergunto para vocês, nessa situação, gafanhoto verde e gafanhoto marrom vivendo num local de grama verde, sendo caçados, qual deles vai sobreviver com mais facilidade? O gafanhoto marrom ou o verde? O verde. Todos aí concordam que é o verde? Todos aí concordam que é o verde? Então, pronto. Então, o verde ele vai se camuflar. E aí, o que vai acontecer? Ele vai sobreviver e vai se reproduzir. O gafanhoto marrom, não é que ele não vá sobreviver, né? Mas que se tiver nascido centenas deles, a maior parte deles vão morrer. Então, o que é a seleção natural? É isso. Os indivíduos que estiverem mais adaptados àquele ambiente vão sobreviver, vão crescer e vão conseguir gerar filhotes. Se eles vão conseguir gerar filhotes, então automaticamente, por gerarem esses filhotes, ele vai... como é que eu posso dizer? Perpetuar, né, essa é a palavra, manter existindo o seu DNA. Então, a tendência é que esse gafanhoto verde, quando ele se reproduzir, ele vai gerar novos filhotes na coloração verde, né? E se eventualmente nascer alguns marrons, esses marrons rapidamente serão comidos pela galinha e você vai ter rapidamente naquela grama uma grande quantidade de gafanhotos verdes, enquanto que os marrons tendem a desaparecer dali. Por outro lado, se esses mesmo casal de gafanhotos estivessem se reproduzindo numa savana africana, onde a grama não é tão verde, pelo contrário, ela já tem uma coloração mais amarronzada, o que é natural que aconteça? Que o gafanhoto marrom se camufle com mais facilidade e que o gafanhoto verde fique mais fácil de ser detectado. Na savana africana, adivinha só, quem será que vai sobreviver com mais facilidade? Justamente o gafanhoto marrom. Então, se ele vai sobreviver com mais facilidade,
A consequência disso é que o gafanhoto verde agora vai se reproduzir, vai gerar mais filhotes, né? E o verde tende a desaparecer, ele vai ser mais caçado. Isso é seleção natural. Quer ver outro erro, Camila? É um outro erro muito comum de ser cometido, de dizer assim, ó, seleção natural é selecionar o mais forte. Não é. O gafanhoto verde não é mais forte do que o gafanhoto marrom. Eles são igualmente fortes. O gafanhoto verde, ele pode ou não ser mais adaptado ao ambiente. É disso que seleção natural fala. E esse ser mais adaptado não é uma característica dele, mas de onde ele nasceu. Acaba sendo muito a questão da sorte. Né? Ele nasceu onde? Ele nasceu num lugar de grama verde, então ele está bem adaptado. Ele nasceu num lugar da savana, onde tudo é muito marronzado, então deu azar. Né? Então, isso é seleção natural. Então, o que é que Darwin de fato disse? Olha, nós temos um tronco comum entre o macaco, né? Então, existe uma espécie de ser vivo que viveu há milhões de anos atrás. Essa é a teoria de Charles Darwin, tá? E essa espécie gerou vários filhotes. Esses filhotes têm características diferentes entre si. Eles, quando forem se reproduzir, vão gerar novos filhotes com características ainda mais diferentes. De maneira que você vai tendo uma ramificação e gerando descendentes cada vez mais diferentes. Então, a gente tem um mesmo ancestral, essa é a teoria de Charles Darwin, que deu origem tanto ao macaco quanto ao ser humano. Por que se acredita nisso hoje em dia? Se eu não estou enganado, 90, o número se não for esse o número exato, é um número muito próximo, tá? Eu posso até checar para ter certeza disso depois e mandar para vocês. Mas se não for, é muito, muito próximo. 95% do nosso DNA, do ser humano, ele é igual ao de um gorila. 95% é igual. Né? Por outro lado, se a gente pegar o nosso DNA e comparar com o DNA de um gafanhoto, de uma árvore, de uma bactéria, a gente vai ver que o DNA é muito diferente, mas muito diferente. Então, a que Charles Darwin atribui essa semelhança ser tão grande entre os macacos? De que nós viemos do mesmo ancestral. Não é que um macaco se transformou em homem, nem o contrário. Mas é que nesse processo de reprodução, você vai gerando características diferentes. Tá? Eu vou fazer um comentário aqui que é um pouco polêmico, tá? Mas, para mim, é uma constatação científica dotada de nenhum preconceito, de nenhum tipo de discriminação. Eu quero deixar isso bem claro para a gente não ter dúvida, tá? E não estou colocando isso como algo que seja um mérito ou um demérito, para merecer ou desmerecer ninguém. Mas se a gente observar a fisionomia das pessoas, a gente vai ver que existem algumas pessoas cujo rosto, eu não estou falando de cor, tá? Estou falando cujo rosto, desenho do rosto, se assemelha mais aos traços de um gorila. Enquanto que outras, esses traços não são mais tão semelhantes. A que se deve a isso? A variabilidade genética, né? Eu posso afirmar categoricamente que isso é a razão? Não posso. Isso é uma teoria, mas é a teoria mais aceita. Então, no processo de transmissão do DNA através da reprodução, algumas pessoas mantiveram mais as suas características, né? Passaram mais para os seus filhotes, as características que hoje são atribuídas aos gorilas. Enquanto que para outros transmitiram características que são atribuídas aos seres humanos, digamos assim, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários que vocês fizeram, que eu já vi que vocês fizeram vários comentários, não analisei eles, tá? A resposta para a sua pergunta sobre os gêmeos é sim, Camila. É por isso que eu tinha falado que existem gêmeos que têm aparência completamente diferente. Estras disse que tinha uma pergunta. Você já fez a sua pergunta, Estras? Não, tem outra Ainda não, pergunta. Né? Posso fazer agora? Pode fazer. Sobre esse negócio de evolução, eu tinha visto no livro de biologia sobre para que respirar, sabe? Eu não sei se o senhor sabe, mas tem uma página no livro que fala sobre o oxigênio, para que respirar. Aí fala que uma teoria que fala que existia os seres aqui na Terra, seres humanos na Terra,
que aí tem o oxigênio, né? Aí tem uns seres humanos que acabou morrendo com oxigênio. E teve outros que sobreviveram, sabe? Se adaptaram ao oxigênio. Ou seja, o oxigênio se tornou um meio de sobrevivência para ele. Aí, entendeu? É por isso que... Mas é uma teoria. Não, o livro não fala de seres humanos, não, tá, Esdras? O livro fala de seres vivos. Essa é uma aula que a gente vai ver um pouco mais para frente. Isso aí é seleção natural. Né? Você gera dois tipos de indivíduos, alguns estão adaptados à presença de oxigênio e outros não. Vocês já devem ter ouvido falar que quando a pessoa sofre um corte, em algumas situações é interessante limpar aquele corte com água oxigenada. Justamente porque existe um tipo de bactéria que não lida bem com esse tipo de substância e tende a morrer. E a ideia é que a água oxigenada mate esse tipo de bactéria e evite ali uma infecção. Só que existem outras bactérias que não vão sofrer o efeito dessa água oxigenada. Isso, de certa forma, é uma seleção natural. Entende? Essa é uma das razões, por exemplo, para a gente não poder tomar antibiótico de todo jeito. Porque se a gente toma antibiótico de todo jeito, a gente pode promover uma seleção natural e deixar no nosso corpo bactérias que são mais resistentes. Ou seja, que apresentam uma capacidade maior de sobreviver a um determinado medicamento. E aí, depois, para tratar, para eliminar essa bactéria, pode ser algo muito difícil. Isso é seleção natural. A gente vai falar sobre isso mais para frente também, tá? Peterson falou alguma outra coisa aí, deixa eu ver. Isso, Peterson, bem lembrado. Os macacos são extremamente inteligentes, muito inteligentes. Você vê que eu assisti a um vídeo, uma reportagem, há uns anos atrás, que mostrou chimpanzés, tá? Gorilas são vistos, inclusive, como mais inteligentes. Mas, se eu não me engano, a matéria era com chimpanzés. E aí eles utilizavam um pedaço de madeira para medir a profundidade de um rio e verificar se, pela profundidade medida, eles conseguiam atravessar esse rio. Não sendo possível, eles estavam construindo pontes para atravessar esses rios. Claro que não são pontes sofisticadas como as nossas, obviamente que não. Mas isso mostra a inteligência, né? Existem alguns filmes aí que tem um pouco de ficção, mas tem muito de verdade, que mostra macacos estabelecendo comunicação com seres humanos, né? Seja através da linguagem, normalmente por linguagem de sinais, em alguns casos mais específicos, até pela escrita. Não é porque aquele macaco em especial é extremamente inteligente. É porque ele recebeu um treinamento semelhante ao treinamento recebido por seres humanos, né? Então, macacos são extremamente inteligentes. E essa inteligência não é à toa. Ela está relacionada àqueles 95% de similaridade, de semelhança, né, do DNA deles com o nosso. Tá? Claro que os outros 5% faz diferença, né, para bom em algumas coisas e para maus em outras. Por exemplo, macacos são muito mais fortes do que seres humanos. Então, imagina um homem de 80 quilos e um macaco de 80 quilos. Né? Eu não sei exatamente, mas eu garanto para você que a força de um macaco do mesmo peso pode ter certeza aí que é umas 3, 4, 5 vezes maior. Né? Então, a gente tem qualidades em relação aos macacos e a gente tem fraquezas em relação a eles, né? Isso é atribuído justamente à parte do DNA que é diferente. Então, o Richard está colocando aí, né, aquilo que eu tinha falado, né, que tem um amigo dele que parece que tem uma fisionomia semelhante à de um gorila, né? Então, isso acontece, Richard, muito, tá? Claro que com o processo de miscigenação, né, você vai combinando vários DNAs, isso tende a desaparecer, a ficar cada vez mais difícil. Mas algumas dezenas de milhares de anos atrás, isso era muito mais comum e muito mais fácil de ser observado. Então, se você pegar uma figura da evolução aí, ó, deixa eu pegar uma figura evolucionista aqui, tá? A gente vai ver que ao longo dessa caminhada, dessa mudança, né, isso compreende alguns milhões de anos, deixa eu falar aqui para vocês, vocês vão ver aí que há muito tempo atrás, as características do homem, né, do que deu origem ao homem, era muito mais semelhante aos macacos do que é hoje. Né? Isso aí é fruto da combinação do DNA de vários seres. Então, esse homem aqui, que ainda parece muito macaco, quando ele for se reproduzir com a outra mulher, ele já vai ter um filhote um filho com uma característica um pouco diferente dele e da mãe. E talvez já mais parecido com a dos seres humanos. E assim, você
vai fazendo a evolução, você vai criando indivíduos mais adaptados ao ambiente do que os seus pais. Por exemplo, por que os homens antigamente eram muito mais peludos do que são hoje? Uma das explicações, né, da seleção natural é de que antes, para sobreviver, era necessário a presença de pelos. Os pelos ajudavam, né, eles ajudam na proteção contra o frio, na proteção contra o excesso de radiação solar. Por que isso não é mais tão importante hoje? Porque a gente usa roupas, a gente usa protetor solar. Então, isso cumpre melhor do que os pelos, né? Cumpre essa função de proteção melhor do que os pelos. Então, as pessoas antes, elas nasciam sem pelos, como nascem hoje. Só que antes elas morriam, elas eram devastadas pela seleção natural, né? Como elas não estavam adaptadas ao ambiente, morriam. Hoje, a gente tem ferramentas que nos... As roupas, a gente constrói casa. Então, o tempo todo a gente está embaixo de um teto, né, nos protegendo, seja em casa, seja na escola, seja no trabalho. Quando a gente precisa sair na rua, muitas vezes a gente está usando uma quantidade de roupa que também nos protege. Quando não, a gente também está usando protetor solar, que protege a nossa pele. Então, assim, a gente utiliza de vários artifícios para continuar sobrevivendo. Então, de certa forma, o ser humano, ele burla a seleção natural. Não bula totalmente, mas bula, só um pouquinho, Edson, só um pouquinho para completar o raciocínio. Então, o ser humano, ele não burla completamente a seleção natural, mas gradativamente, conforme ele vai construindo novas ferramentas, ele vai burlando cada vez mais. Por isso que a gente tem visto cada vez mais jovens sem barba, sem pelo no peito, nos braços, nas pernas, ou pelo menos sem tanto. E a gente não via tanto isso antigamente, há 300, 400, 500 anos atrás. Eles até nasciam naquela época, mas eles morriam em decorrência do frio, em decorrência da exposição excessiva de sol, e hoje isso cada vez acontece menos. Isso é o que vai dando uma variabilidade genética e, de acordo com o tempo, gerando características diferentes. Isso é seleção natural, tá? Esdras, sempre que você for fazer uma pergunta, ou qualquer outro, aí você bota uma mensagem lá no chat, sempre que você for falar no áudio, porque aí não interrompe o meu raciocínio, tá? Deixa eu ver, antes de passar a palavra para você, Esdras, se alguém tinha perguntado algo antes, tá? Só um minutinho. Então, eu tinha parado no comentário de Peterson, né? Aliás, no de Richard. Peterson colocou aqui tenso, né? Eu não sei aí, Peterson, se você estava se referindo à frase do Richard, né? A frase do Richard de dizer que tem um amigo que parece um gorila. Foi isso, Peterson? Então, esse tenso que você falou aí se referiu a quê aí? Só para a gente esclarecer. Então, eu não conheço esse meme aí, tá? Depois você me apresenta, manda uma figurinha lá no WhatsApp me explicando, tá? Isso, Camila colocou aí que os macacos, eles conseguem resolver equações. Isso mesmo, isso mesmo. E já vi testes, Camila, de associação, macacos associando palavras a coisas, né? Então, um treinador lá apresenta para ele a palavra banana e ele vai lá e procura a banana e entrega no meio de vários objetos, né? Então, isso mostra que ele é capaz de ler e capaz de fazer uma associação, né, entre palavras e coisas, por exemplo. E a gente continua estudando, os seres humanos continuam estudando a inteligência dos macacos. E não estranhe, não, se daqui a um tempo a gente descobrir que eles são, em muitos casos, mais inteligentes do que muitas pessoas por aí. Tá? Mas, enfim, sem dúvida, os macacos são extremamente inteligentes e essa inteligência se deve, em grande parte, ao DNA deles ser muito parecido com o nosso. Pode perguntar, Edson, você ia falar alguma coisa aí? Pode falar agora. Opa, é porque eu ia falar sobre que teve um dia de que eu cortei o cabelo. Aí meu cabelo não tava muito grande não, sabe? Tava cortado, claro, tava muito grande não. Aí eu fui correr. Aí, quando eu cheguei em casa, eu senti que tava passando mal, que tava meio febril. Aí fui tomar banho. Aí a água tava gelada, aí piorou a situação, sabe? Mas depois eu acabei, mas depois isso passou. Só que aí eu percebi que como eu tava desprotegido, né?
não ficar desprotegido quando tá. Sim. Então, aí porque tava desprotegido, aí foi isso que resultou de eu ficar meio doente, sabe? Tipo, não foi aquela doença, tipo, ficar, assim, de não poder sair, sabe? Foi uma coisa apenas, digamos, passageira, sabe? Não tão duradoura. Eu não sei, esse caso aí é muito particular. Eu não posso avaliar, eu não sou médico para avaliar em detalhes, né? Posso estar, no máximo, especular, e mesmo assim eu não tenho ferramentas o suficiente para isso, informações o suficiente. Mas pode ter sido várias coisas. Pode ser que você não esteja liberado da corrida, pode ter sido o que você comeu ou o que você não comeu no dia, pode ter sido sol excessivo, ausência de proteção, pode ter sido mil coisas. Acho que não vale a pena a gente entrar nessa seara de ficar especulando aí, tá? Mas vamos encerrar então a aula de hoje. Faltou a gente definir o que é seleção natural. A gente já falou do que é seleção natural, falta a gente definir. Então, tendo em vista que quando se gera filhotes, esses filhotes eles têm DNAs diferentes e vão ter características diferentes, seleção natural é a natureza permitindo que sobreviva e produza e perpetue a sua espécie, o seu DNA, apenas os indivíduos que estão mais adaptados ao ambiente. Isso é seleção natural, foi sobre isso que Charles Darwin teorizou, tá certo? Então, seleção natural é a natureza eliminando os indivíduos menos adaptados ao ambiente e permitindo que os mais adaptados sobrevivam, se reproduzam e perpetuem seu DNA. O que é que eu quero dizer com perpetuar o seu DNA? Eu vou gerar um indivíduo cujo DNA é parecido com o meu. E vai gerar um outro indivíduo cujo DNA é parecido com o dele, logo parecido com o meu. Então, as minhas características vão sendo perpetuadas. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas acho que ajuda a esclarecer. Não sei se vocês sabem, a China tem 1,4 bilhão de pessoas e lá é proibido que as pessoas tenham 2 filhos. E são com a política de controle de natalidade para diminuir a quantidade de pessoas da população, visto que muita gente demanda muita comida, se todo mundo resolver ter muitos filhos, vai chegar uma hora que vai todo mundo passar fome, né? Imagina que essa política de ter um filho só perdure aí por 10 milhões de anos. E no Brasil, a gente continuasse com a prática de casais terem 3, 4, 5, 6, 7 filhos. O que é que ia acontecer? Daqui a alguns milhões de anos, como é que ia ser a aparência dos filhos, das pessoas que existiriam daqui para lá? Elas iriam parecer com chineses ou iriam parecer com brasileiros? O que é que vocês acham? Com brasileiros? Brasileiros, né? Porque a quantidade de pessoas com DNA brasileiro ia se multiplicar e o da China ia diminuir porque eles iam praticamente parar de ter filhos. Mesmo quando tem um filho, para cada um casal, 2 pessoas tendo um único filho, então tá morrendo 2, nascendo uma. Morre 2, nasce uma. Morre 2, nasce uma. Chega uma hora que todos os chineses iriam morrer, o DNA deles não seria passado à frente, não seria perpetuado, já o dos brasileiros sim. Né? Então, isso é o que eu chamo de perpetuar a espécie, o que a gente está chamando de perpetuar o DNA, para ser mais específico, tá? Então, a seleção natural é isso, né? Como os indivíduos que estão mais bem adaptados àquele ambiente vão sobrevivendo e se reproduzindo, então, as características dele tendem a permanecer. Então, num lugar onde tem grama sempre verde, é natural que sempre exista muitos gafanhotos na coloração verde, porque um gafanhoto verde tende a gerar mais filhotes também na cor verde, e assim sucessivamente. Então, como ele continua sobrevivendo ali, ele continua gerando filhotes verdes, e assim sucessivamente. Se por um acaso um dos filhotes dele nasce marrom, rapidamente ele vai ser comido, não vai conseguir crescer, não vai conseguir se reproduzir. E mesmo que cresça e se reproduza, porque deu sorte de escapar do predador, ele vai gerar vários filhotes marrons. O que é que vai acontecer com os filhotes dele? Mais cedo ou mais tarde vão ser comidos, e aquele gafanhoto marrom tende a desaparecer de um local onde a grama é sempre verde. Então, o DNA do gafanhoto marrom tende a não se perpetuar ali. Tá? Então, isso é a seleção natural. É sobre isso que Charles Darwin
teorizou. Tranquilo, então, gente. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Queira fazer alguma pergunta? Eu, de novo. Só um minutinho, Wesley. Peterson, pode ser que tenha acabado a política de natalidade da China. Eu acho que não. Até onde eu li, cara, o que acabou foi, se eu não me engano, eles tinham uma autorização para fazer ultrassom e aborto. Ultrassom dos filhos para saber o sexo e fazer aborto. E se eu não estou enganado, esse ultrassom continua sendo feito, mas o médico não pode divulgar para os pais o sexo do filho e nem pode fazer aborto. Por que disso? Na China há, por uma questão cultural, uma preferência de homens, filhos homens. Então, diante da proibição, né, que começou, acho que na década de 70, na década de 60, mais ou menos, diante da proibição de ter um único filho, os casais, a maioria deles acabavam optando por ter um filho homem. Então, quando a mulher estava grávida, via que era uma menina, aborta, porque a gente quer ter um filho homem, já que pode só ter um. E aí isso gera um outro problema na China, né? Excesso de homens e falta de mulheres. Né? E aí esse desequilíbrio compromete a existência da civilização chinesa. E se tem algo que os chineses se preocupam é com perpetuar o seu DNA. Né? Então, que eu saiba, a questão da política de natalidade que mudou foi em relação a isso. Mas até onde eu sei, continua sendo, podendo ter apenas um único filho, justamente porque a população ainda continua crescendo, apesar de só terem um único filho. Então, vai levar aí décadas e mais décadas para a população chinesa começar a diminuir, tá? Isso mesmo, Camila, política do filho único, exatamente. Richard aí falou que na época não tinha TV, eu acho que ele estava falando aí do Richard, né? Pode ser, Richard, pode ser. O pessoal era muito comum, 10, 12, 15, 18 filhos, né? Mas a gente vai aprender mais para frente que a TV não é tão importante, o mais importante são os métodos contraceptivos, né? Que permitem aí uma política de natalidade, ou seja, o casal escolher quando vai ou não ter filhos. Isso aí sem dúvida, é mais importante do que ter ou não TV, tá? Pode ser, Peterson, pode ser. Eu vou confessar a você que eu não sei se essa política foi encerrada ou não. Mas se ainda são 2 filhos, né? Continua sendo uma política de natalidade, né? Mas eu vou checar. Já que a gente está discutindo esse assunto, eu vou checar e a gente reforça e eu volto na próxima aula com uma matéria ou com algumas matérias falando sobre isso. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a aula de hoje? Só sobre a aula de hoje, não sobre outra coisa, tá? Só sobre a aula de hoje. Se tiverem, perguntem. Se não, eu encerro a gravação e aí abro a oportunidade. Lembra do que eu falei. Esdras, escuta. Lembra do que eu falei. Quando for falar alguma coisa, bota uma mensagem lá no chat, porque senão bagunça. Fica um falando sobre o outro. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a aula de hoje, pergunta agora para sair na gravação. Se for outra dúvida que não seja da aula de hoje, espere eu interromper a gravação, aí pergunta. Tá? Então, vamos lá, Ed. Se a sua dúvida for sobre a pergunta, pode mandar ver. Eu me esqueci. Oxi. Acabei esquecendo. E me desculpa se eu fico falando assim, trabalhando assim, é sem querer, tá bom? Eu sei que não é maldade, pode ficar tranquilo. Eu acabei falando assim, naquela hora, porque, tipo assim, como o senhor abriu pra tirar dúvida, né, e eu fui perguntar, né, mas você tava falando na hora, né, então, tipo, desculpa. Não, tranquilo, sem problema. Beleza, valeu aí, Richard, pelo elogio aí, obrigado. Isso aí pode parecer bobagem, mas é um grande incentivo, né? Sempre bom ter o seu trabalho reconhecido. Obrigadão mesmo. Deixa eu interromper aqui a gravação, aguardem mais minutos aí. Para quem está assistindo a aula pela gravação, essa aula encerra aqui, tá? Até a próxima.